são problemas relevantes para o setor ofensivo do Cruzeiro, né? Sem o Caio Jorge, sem o Arroio, um setor ofensivo que comemorou no início da semana retornos importantes de gente que estava fora, perde o artilheiro, perde um titular do ataque. O que seria o melhor pro ataque do fim de semana e o tamanho dessas ausências, Edu? É que a diferença de um time pro outro é muito grande, né? Você não tem a dúvida que o Danilo, técnico do Pouso Alegre, ele gostaria de ter o Wanderson, o Neiser, e talvez o Bruno Rodrigues, né, no elenco dele para encarar o Cruzeiro. Então, ainda que o Cruzeiro tenha ausências importantes, e o Rubens falou aí do Caio Jorge e do Arroio, que são certas, e a possibilidade de dar uma segurada no Matheus Pereira, por exemplo, pelo menos de início, ainda assim seria um Cruzeiro bastante forte, tendo o Lucas Silva com o Romero e o Gerson mais centralizado, com o Christian de um lado, Wanderson do outro e o Neiser. Sendo muito sincero, Cirilo, acho que se o Matheus Pereira tiver condição, tiver bem fisicamente, eu iria com ele pro jogo. O Matheus Pereira tem sido o cara, pelo menos fisicamente, em melhor nível do meio pra frente, nesse início de temporada, no Cruzeiro. E entre Neiser e Bruno Rodrigues, ainda que o Bruno Rodrigues tenha acabado de chegar, e eu sei que no futebol tem essa questão da gestão de grupo, o cara que tá aí há mais tempo, brigando por posição, mas eu iria de Bruno Rodrigues, tá? Iria com Bruno Rodrigues, iria com o Wanderson sim pela esquerda, mas chegar pro Wanderson e falar, ô Wanderson, sabe aquela sua função com o Jardim de recompor, de preocupar em defender? Hoje, você é ponta, você é meu ponta esquerda, você vai ser meu jogador do 1 contra 1, você vai pisar na área, eu quero você finalizando, mais próximo do gol. Evidentemente você vai participar do jogo sem a bola, numa pressão na saída do adversário, mas hoje eu quero você como ponta esquerda. Hoje você é atacante. Atacante Wanderson. E o Bruno Rodrigues centralizado, tendo o Christian pela direita e o Gerson como esse meia, caso o Matheus Pereira não seja a escolha. Ainda assim é um Cruzeiro bastante forte, com seus dois laterais titulares, como você pode ter o Christian na direita, que não é um ponta, é um volante jogando pela direita, um meia. Você precisa de alguém com mais força ofensiva. E eu acho que o William, ainda que não viva um grande momento, é melhor para essa função do que o Fagner. Então eu iria de William do lado direito, mantendo Romero e Lucas Silva como os dois volantes. Cruzeiro bastante forte, Cruzeiro bastante favorito e suficiente para voltar para Belo Horizonte com uma boa vantagem no primeiro jogo. O que você espera do Pouso Alegre, hein, Edu? Postura dos caras também nesse jogo. Eles que vieram a Belo Horizonte vencer no primeiro jogo, mas num contexto bem diferente, né? O Pouso Alegre estava treinando há mais de mês e o Cruzeiro tinha uma semana de treino com aquele elenco que jogou. O Cruzeiro voltou no dia 2, se eu não estiver enganado, alguns jogadores um pouquinho mais para frente, mas entrou com o time reserva contra o Pouso Alegre, que estava trabalhando desde o dia 19 de novembro. Então, fisicamente estava muito à frente do Cruzeiro, que entrou com um time diferente e isso ficou visível no jogo. O Pouso Alegre não tinha nada a ver com isso, né? Tirou proveito, somou 3 pontos que foram fundamentais para que hoje estivesse numa semifinal de campeonato estadual. O cenário é completamente diferente. Hoje é um Cruzeiro com o que tem de melhor, com algumas exceções. E é o que eu falei, Cirilo. Se eu sou o Danilo, a minha conversa com a turma é jogar aqui fechadinho, não abrindo mão de atacar quando o Cruzeiro der espaço, evidentemente, mas tentar sair vivo do jogo no interior para ir para Belo Horizonte e jogar pressão para o Cruzeiro no jogo da volta. E vou ir vivo para Belo Horizonte ou vir vivo para Belo Horizonte, não considero um empate ruim para o Pouso Alegre, não. Pelo contrário, acho que o empate é um grande resultado. E aí, irmãos, por mais que você seja inferior ao seu adversário, e o Pouso Alegre é bastante inferior ao Cruzeiro, em 90 minutos é futebol. Futebol a gente vê coisas acontecendo. Ontem a gente viu o Lanús indo pra cima do Flamengo e a diferença de Lanús e Flamengo é menor do que de Pouso Alegre pro Cruzeiro, tá? É muito maior Cruzeiro e Pouso Alegre. Mas futebol tem dessas coisas. O Lanús ontem poderia ter feito como fez 3, acabou valendo só 1 e venceu por 1-0. E acho que é nisso que o Pouso Alegre tem que se apegar. Mas eu repito, o favoritismo do Cruzeiro é muito grande, Cirilo. Muito grande mesmo. Esse caso do Caio Jorge talvez seja o caso até de uma opção mesmo do técnico do seguinte: olha, é um momento em que eu ainda posso poupar meu atacante aqui. Eu não sei se fosse a final do Campeonato Mineiro, ou se fosse o segundo jogo e o Cruzeiro tivesse perdido o primeiro, se fosse um jogo de Copa Libertadores, se ele faria o que está fazendo agora. E eu estou dizendo isso aqui de maneira elogiosa. Eu acho que o técnico está certo.
Se tiver que poupar algum jogador, que poupe no Campeonato Mineiro, na minha opinião. É o título menos importante que o Cruzeiro tem para a temporada. E o Caio realmente é desgaste, o Arroio é um incômodo no joelho. Isso, e o Caio Jorge, gente, é o grande jogador do Cruzeiro. Aí você bota o cara todo jogo. Na hora que você mais precisar do cara, talvez ele não esteja à disposição. Eu defendo isso aqui sempre. Quem me conhece pode até não concordar, mas pelo menos coerente eu busco ser. Eu não vejo nada demais, mesmo sendo uma semifinal, de eventualmente você poupar o seu grande jogador para você não perder esse cara para a temporada. E o questionamento que eu faço é, se não é uma questão programada. Vamos parar aqui, vamos dar uma pausa para a gente preservar o Caio Jorge para momentos mais importantes. Ou invertendo o raciocínio. Se fosse um jogo absolutamente decisivo, provavelmente, mesmo com esse desgaste, talvez ele estivesse em campo. E reafirmo, acho que o Cruzeiro está certo de fazer isso. Independentemente do resultado. Se perder, sim, amanhã não muda nada, na minha avaliação. Jogaria com Bruno Rodrigues ou ainda não, João Vitor? Eu concordo muito com o Marques, vai muito do discurso do técnico. E quem conhece o Tite aí há tantos anos no futebol como nós conhecemos, Tite, talvez a parte mais forte dele seja essa de ganhar o grupo, de ganhar o elenco, né? O Tite nunca foi um cara de montar times que encantassem pelo futebol, mas ele sempre fez times muito competitivos. Os times do Tite sabiam competir, bem ao estilo do futebol do Rio Grande do Sul. Ele ganhou títulos muito importantes assim. Gente, ele foi campeão do mundo pelo Corinthians, campeão da Libertadores e com jogos duríssimos. Mas era um time que brigava, era um time que competia. E ele sempre foi um cara que teve os jogadores ao lado dele. A boleirada sempre gostou do estilo do Tite, aquele estilo paizão, que bota o jogador no peito, assim, sabe? Aconchega o cara e faz o cara comprar o boi dele. E acho que até por isso ele vai prestigiar, ele tende a prestigiar quem tem mais tempo de casa, quem já tá ali na estrada com ele. Acho que vai ser a opção dele. Diretamente aqui de Pouso Alegre, já com a equipe completa aqui neste sábado, dia de jogo KTO, diretamente do Manduzão para Pouso Alegre Cruzeiro, com um grande público no estádio, porque a Nação Azul vai bater o ponto mais uma vez. Muita gente aqui para acompanhar esse jogo, claro, interior, a gente sabe como é a torcida do Cruzeiro e muita gente da região também para assistir, acompanhar esse jogo importante de semifinal do Campeonato Mineiro. Os ingressos para a torcida do Cruzeiro estão esgotados e uma carga aí de aproximadamente 18 mil ingressos à disposição de toda a torcida neste jogo. O Cruzeiro que hoje anunciou a venda de ingressos para o duelo com o Corinthians, é a partida da próxima quarta-feira, hein? Retomada do Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro, precisando de vencer de qualquer jeito e com ingressos aí a partir de R$40. Bora lá, a Nação Azul tem que marcar presença, sempre importante ter o torcedor neste momento, e o Corinthians que vem aí de 2 vitórias seguidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma outra informação importante, a Conmebol, ela confirmou uma nova data do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores. Antes seria no dia 18 e agora vai para o dia 19, uma quinta-feira, às 20 horas, no horário de Brasília, em Assunção, no Paraguai. O Cruzeiro estará no pote 2 do sorteio, não vai enfrentar nenhum brasileiro cabeça de chave no pote A, e aí, dependendo, poderia enfrentar algum brasileiro que viesse de uma pré-Libertadores. Os brasileiros que começaram aí a competição com derrota. O Botafogo perdeu para o Nacional de Potosí, na Bolívia, e o Bahia perdeu para o O'Higgins, no Chile, e na semana que vem tem os jogos de volta destas equipes buscando vaga aí, ainda no segundo mata-mata, né? Tem um primeiro mata-mata, depois o segundo mata-mata para tentar chegar na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Vamos lá, porque o assunto é Campeonato Mineiro. O Cruzeiro fechou a preparação com o treinamento na manhã desta sexta-feira na Toca da Raposa 2 e 2 atacantes serão preservados. A informação do Cruzeiro é que Caio Jorge e Arroio estão fora desse jogo. Hoje eles fizeram um trabalho interno na Toca, ontem eles participaram
do treinamento. Mas quem acompanha a Samuca TV, a gente já vem falando sobre uma sequência pesada para esses atletas. Além desses dois, o Lucas Romero, que até descansou ali 45 minutos diante da URT, e o Matheus Pereira. Mas esses aí vão para o jogo. Então, o Caio Jorge e o Arroio sendo preservados. Segundo o Cruzeiro, o Arroio um incômodo no joelho esquerdo e o Caio Jorge um desgaste muscular, que eles ficam em BH e não serão problemas para a sequência e tudo indica que estarão à disposição do duelo com o Corinthians. E aí, já podemos dizer que é um pensamento que eu concordo e acho que é o correto. O Campeonato Brasileiro precisa ser prioridade. Se eles fossem jogar contra o Pouso Alegre, aqui em Pouso Alegre, para não estarem 100% ou não estarem em uma condição melhor contra o Corinthians, que eles fiquem fora do jogo em Pouso Alegre, porque o Cruzeiro tem que estar com um ótimo time diante da equipe do Corinthians na quarta-feira no Mineirão. Então, Caio Jorge e Arroio desfalques neste compromisso. Em contrapartida, Kenji relacionado e também o Neisser Vidiarreal. E o Neisser, sem o Caio Jorge, com chance até de titularidade. E além disso, o Bruno Rodrigues, atacante, foi contratado junto ao Palmeiras, participou dos 3 treinamentos com o grupo na Toca, está relacionado e à disposição do técnico Tite, claro que não para ser titular, mas para o decorrer da partida podemos ter esta novidade. Vamos aguardar o que vai fazer o técnico do Cruzeiro e vem também com Cauã Prats relacionado depois de ser anunciado pelo Borussia Dortmund. É um Cruzeiro aí com esses outros jogadores à disposição e o Tite definindo o time somente neste sábado. Ainda vai ter a concentração no hotel, aquele trabalho ali para alguns jogadores de ainda em recuperação dessa sequência pesada e amanhã, neste sábado, na pré-eleição, é que o Tite confirma o time que joga. Cássio é o goleiro. William ou Fagner? Uma dúvida na direita. Vidalba ou João? Tá mais pro Vidalba, mas vamos aguardar. Fabrício e Kaique, ok. Lucas Romero tá de volta. E aí tem uma questão. Como não tem o Arroio, quem jogaria? Colocaria o Wanderson ou apenas retornaria com o Christian, mantendo o que atuou lá em Patos de Minas? Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira. O Romero está de volta na vaga do Matheus Henrique, que cumpre suspensão. E aí, se não for o Wanderson, volta o Christian, ou ele colocaria o Gerson no meio campo, ou mantém o Gerson na função que ele foi bem, lá em Patos de Minas, mais pelo corredor da esquerda. E com o Neisser Vidiarreal no comando de ataque, é o time provável do Cruzeiro. De qualquer forma, será um Cruzeiro bem forte para tentar começar bem este mata-mata de semifinal. E aí poderia, dependendo do resultado, pensar em um outro Cruzeiro no outro sábado, tendo aí um time bem forte, que é o objetivo diante da equipe do Corinthians. Volto a afirmar. A informação do Cruzeiro é que Caio Jorge e Arroio não serão problema para a sequência. O que é a sequência? É o jogo com o Corinthians. E se não forem realmente problema, eu acho que o Cruzeiro acerta deixando os atletas fora de um jogo de Campeonato Mineiro. É semifinal e etc. Mas vamos acompanhar. O Cruzeiro, mesmo sem Caio Jorge e sem Arroio, terá um time forte e com total condição de abrir uma vantagem nesta primeira perna da semifinal do Campeonato Mineiro aqui em Pouso Alegre, diante da equipe do Pouso Alegre. Sobre o Cruzeiro, que terá uma ausência importante, ou melhor, 2, na partida contra o Pouso Alegre nesse final de semana, jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. Caio Jorge, artilheiro do time, e Kenny Arroio nem viajaram com a delegação do Cruzeiro rumo a Pouso Alegre. Caio Jorge sente um desgaste físico, o Arroio passou a ter um incômodo no joelho esquerdo.
a dupla será poupada e a verdade é que o Tite vai precisar buscar outras alternativas. A boa novidade, Bruno Rodrigues, contratado do Palmeiras, está à disposição entre os relacionados, Kaique Kenji e Neisser Villarreal. Jogadores, um da base e outro contratado depois de fazer bastante sucesso pela seleção sub-20 da Colômbia, estão recuperados de lesão e se juntam ao restante da delegação. Outro retorno da Raposa para essa partida contra o Pouso Alegre, Matheus Cunha, goleiro comprado do Flamengo, que chegou para ser reserva do Cruzeiro, e logo em seu primeiro treino com a camisa da Raposa, teve um problema no joelho, passou por cirurgia no menisco e já está recuperado, vai para o banco de reservas, ficando à disposição para o lugar do Cássio. Quero te contar agora quanto exatamente o Cruzeiro vai pagar do salário de Bruno Rodrigues, atacante que pertence ao Palmeiras, mas chega por empréstimo gratuito até dezembro. O Cruzeiro vai assumir 80% dos vencimentos do atleta. O Bruno ganha 700 mil por mês, ou seja, o Cruzeiro vai ser responsável por 560 mil, o Palmeiras inteira outros 140 mil mensais. Se em dezembro o Cruzeiro quiser ficar com o Bruno Rodrigues em definitivo, vai ter de desembolsar 5 milhões de dólares, exatamente o mesmo valor que o Palmeiras gastou para comprá-lo do Tombense, depois de uma temporada bem legal com a camisa do próprio Cruzeiro em 2023. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!